Fala pessoas, meu nome é Kelvin Massouk e seja bem-vindo ao canal Que é Isso? Hoje vamos falar de um filme que está no top 10 da Netflix essa semana. É um longa turco lançado em outubro de 2019, mas lançado na rede streaming em 2020 em abril. O filme narra a história de um pai com deficiências intelectuais que é julgado inocentemente à pena de morte e tem que provar sua inocência para voltar junto da sua filha. E por que você deve assistir esse filme? Eu já te conto, mas antes você tem que se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo para que todas as pessoas consigam entender mais ou menos como que é a sinopse desse filme. O filme, na verdade, é um remake turco baseado numa história sul-coreana, que já existia e tinha sido adaptada por outros países como Indonésia, Índia, Filipinas. O protagonista Memo, interpretado pelo ator Aras Bulut, é um deficiente mental que mora com a sua mãe Fátima, interpretada pela atriz Celili Tonho, e a sua filha Ova, interpretada pela brilhante atriz mirim Lisa Sofia. O filme não se limita em tratar como se fosse a história apenas de um pai com deficiência mental que cuida da sua filha, e sim comprovar sua inocência e se livrar da forca, assim possibilitando que ele volte para sua vida normal, cotidiana. A reviravolta dá-se quando um grupo de companheiros de cela percebem que o mesmo é inocente e ajudam em um encontro emocionante entre a filha e o pai. O milagre acontece quando os presos com suas histórias sinistras se veem transformados, tanto pela inocência do pai quanto da filha. A pegada do filme faz com que você se coloque no lugar da outra pessoa. Essa que é a grande jogada do enredo. Logo no início a gente consegue perceber que na verdade não se passa no tempo em que o resto da história se passa. Ele começa no futuro após o decorrer daquela história que a gente acompanha em seguida. Logo de cara a gente consegue perceber como o poder militar é influente naquele lugar, trazendo então muita pobreza, muita corrupção, tanto da parte do militar, tanto da parte das pessoas que estão envolvidas no crime, como a gente consegue ver mais pra frente. O filme ele trata de um acontecimento tão simples, tão simplório aos nossos olhos, mas que desencarreta tantas coisas que nós ficamos impressionados. E nós começamos então a imergir de cabeça na história. O filme ele começa a abrir algumas aspas e não fecha, mas isso é de forma proposital, pra gente começar a pensar. Por exemplo, nós ficamos na dúvida como que o pai conseguiu, mesmo tendo aquela deficiência mental, como que o pai conseguiu ter uma filha. Logo depois, as câmeras começam a ser divididas entre o personagem principal e sua filha e um soldado, que a gente não percebe muito bem. A princípio a gente estava achando, inclusive, que o soldado poderia ser ele antes e que depois ele acabou sofrendo algum acidente e mesmo assim tendo a sua filha Ova. Mas não. Depois nós conseguimos entender então que o mesmo tem uma deficiência mental desde então do nascimento. Isso então acaba quebrando um pouco da nossa teoria e a gente começa a perguntar ainda mais. Depois de muito esforço de vender algumas maçãs doces, ele consegue então um dinheiro suficiente para comprar então uma determinada mochila. Mas só que essa mochila já foi comprada por um general. O general ele fica muito possesso quando ele ainda insiste em recomprar a mochila. O poder militar é tão implícito que as pessoas ali são tão autoritárias e tão acostumadas com uma hierarquia totalmente diferente, mas ao mesmo tempo em paralelo muito real com o que a gente vive na atualidade, nós começamos então a mergulhar ainda mais e mais na história. Nós ganhamos então simpatia pelo protagonista, o Memo, e nós começamos então a criar um determinado rancor da parte política do país. Essa cultura é tão enraizada que até as próprias crianças já começam a fazer julgamentos mesmo desde pequenas. Que foi o caso, então, da filha do general junto com a filha do Memo. Seguindo nesse raciocínio, a gente consegue avançar um pouco mais na história e perceber, então, que aquela atitude da menina com a mochila, ela percebeu a fragilidade do Memo e mesmo assim ela queria brincar com ele. Não ficou muito claro se ela queria machucá-lo naquele sentido, indo a meio das pedras, ou se ela simplesmente queria apenas brincar com ele. Na minha percepção, foi como se a criança quisesse jogar. Isso era muito implícito pelo fato da psicologia do pai. O pai já era muito autoritário, isso passa para a filha uma visão geral que a hierarquia funciona dessa forma, onde ela está em cima e a Ova está embaixo. Pelo fato de ser a filha de um comandante, o Memo se encontra numa situação das piores possíveis, onde ele tem que assinar papéis onde ele não queria, ele não teve direito nem à investigação do caso, foi privado então de todo e qualquer contato com a sua família e basicamente não tinha direito a mesmo nada. Depois de preso então, quando é passado para a informação de um dos criminosos que está lá dentro que ele havia matado uma criança, onde é inadmissível a morte de uma criança por um adulto. Logo no início eles desconfiam, ficam num ar meio de desconfiança que aquilo se passa
de um fingimento e que ele não tem de fato aquele problema. Mas com o decorrer do tempo, eles começam a perceber que o mesmo tem um problema e que há a possibilidade de sua inocência. Como eu havia dito lá atrás, a corrupção vai desde o poder militar aos criminosos dentro da cadeia. Isso fica muito perceptível na cena em que o Memo consegue salvar uma das pessoas que manda na organização do crime dentro da cadeia. Isso se torna crucial para nós conseguirmos então uma semelhança muito grande em paralelo com a realidade que nós vivemos hoje. Porque se fosse se tratar apenas de presos que fossem sempre unidos e que não houvesse nenhuma pessoa que tivesse uma malícia por trás, nós começaríamos então a entrar em questionamentos que não seriam fechadas aspas no final. Isso provavelmente atrapalharia toda e qualquer imersão que nós tivéssemos. O filme ele é muito amarradinho, por assim dizer. Ele consegue abrir e fechar aspas de formas fenomenais, trazendo a naturalidade e a simplicidade e dando então um show de atuação dos atores. A dúvida que mais me matava seria como uma pessoa que já tem um histórico de deficiência mental desde quando nasceu, poderia ter se envolvido então com alguma mulher e de fato ter tido algum relacionamento sério. Isso é esclarecido logo quando o Memo começa a falar com seus colegas de cela, onde ele diz, com toda a simplicidade do mundo, em que, mesmo ele não percebendo, onde ele era tio da Ova, não o pai verdadeiro. O seu irmão teria engravidado a mãe de Ova, e para que não houvesse nenhum julgamento por parte da mulher, que era solteira na altura, e o irmão de Memo era casado, eles fazem um planejamento de casamento, onde o Memo casa então com a mãe de Ova. Depois de decretado então a pena de morte para o Memo, a professora, ainda na sua boa vontade, tentou recorrer para ver se o Memo poderia ver a sua filha, mas até então, pela questão autoritária, ele não poderia vê-la. Os seus colegas de cela já começam a perceber a sua inocência, planejam um plano totalmente mirabolante para trazer a filha para ver a última vez o seu pai. Depois do plano muito bem executado, logo no final, a inocente menina consegue deixar uma pulga atrás da orelha de todos ali. Ela diz então que sabe e viu uma suposta testemunha do ocorrido. Isso mudaria totalmente o caso e faria com que então Memo conseguisse ser inocentado. E essa dúvida foi tão bem implementada que chega aos ouvidos do diretor, onde ele move forças para conseguir então encontrar essa suposta pessoa. Após esse ocorrido, pro alívio de todo mundo, o desertor consegue ser encontrado. Isso é o ápice de tudo, que nós começamos a ficar então com aquele sentimento de mesmo o país sendo tão corrupto, vai ser feito justiça. Porém, esse sentimento vai logo embora quando nós vemos então que o general, ele consegue encontrar essa testemunha. E como pai, ser humano, ele tenta tirar a dúvida que foi logo implícita no começo, se havia sido mesmo o Memo que teria matado sua filha. Mesmo o soldado tendo falado o que havia se passado com a sua filha, o comandante não pode deixar aquilo impune, não pode deixar pontas soltas. Por isso que ele faz o que ele faz. Ele acaba por assassinar o desertor pelo fato que se ele deixasse aquela pessoa viva, ela provavelmente provaria a inocência de Memo e tiraria toda e qualquer credibilidade do comandante. Depois daquele banho de água fria, porque querendo ou não tinha uma expectativa muito alta de encontrar, e depois de encontrar a expectativa foi ainda mais alta, vem a surpresa de todos. Uma reviravolta, outro plano mirabolante, mas dessa vez não envolveria a questão de trazer a filha de Memo, mas sim levar o prisioneiro para fora. O final acabou por desapontar algumas pessoas e agradar outras. Mesmo não tendo ficado muito claro, pelo menos na minha percepção, a questão daquele senhor que via a árvore, ficou claro, pelo menos, o seu desgosto pela vida. Ele era uma pessoa que já estava cabisbaixa, já estava triste pelo fato de ter tirado a vida de uma pessoa que ele tinha tanto afeto. Finalmente, depois de tanta luta, depois de tanto confronto, depois de tanta corrupção, Memo se vê à frente de sua filha. E aquilo que eu estava dizendo lá no início, volta. A filha, então, a Ova, indo se casar e tendo a recordação de quem salvou a vida de seu pai. Agora entrando então num quesito um pouco mais técnico, as atuações. O destaque vai para a atriz mirim Nisa Sofia, que tem uma interpretação de cair o queixo pelo fato de ser simples como o filme demanda, mas com um sentimento, uma doçura, uma ternura incomparável. E para acompanhar ela nessa aventura
nessa atuação incrível, vem com peso Aras Bulut, com uma interpretação totalmente diferente, muito mais complexa e carregada de muita ternura e sofrimento. A atuação dos dois mesclam de uma forma tão incrível. A direção de Mehmet Aba é uma direção de maestro, onde ele consegue fazer com que todos os momentos se encaixem de uma forma muito bem encaixadas. Ele consegue então transmitir todo o sentimento que a trama precisava, coordenando então de forma majestosa e incrível. A fotografia por si só, ela já é muito bem aplicada, de forma incisiva, correta, certa. E o roteiro, escrito por Kublai Tat, é um dos roteiros mais complexos a nível de ligações. Isso porque, logo no início, logo na primeira parte do filme, ele mostra que quando as pessoas morrem, supostamente elas são chamadas de anjo, e que a Uva é acostumada a interpretar então que as pessoas quando morrem são levadas para um plano superior e que elas viram anjos. E a psicologia funciona da mesma forma para Memo, fazendo referência lá à frente. Ela é apresentada no início, mas no fim ela é interligada. Da seguinte forma, a parte em que Memo diz que não quer virar anjo, se ela fosse desfeita logo no começo, ela não tivesse tanto significado, o fim não teria significado nenhum, porque aqui foi fraco e aqui vai ser ainda pior. A ligação ela se perde. Ela tem a tendência ou ser uma explosão de emoções ou de ser uma coisa muito nada a ver, muito segue a vida, que isso eu tô cagando. O filme, em todos os quesitos, desde direção, fotografia, roteiro, interpretação, ele tá de parabéns. É um filme nota 10. Ao contrário do que muitas pessoas acham, na minha opinião, o filme não é para chorar apenas, mas sim para refletir e pensar. E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por vocês acompanharem até aqui. De coração mesmo, só peço para vocês comentarem aqui embaixo, porque eu acho que é essencial ter essa cumplicidade entre quem está gravando e quem está assistindo. Assim nós conseguimos produzir aqui conteúdos com mais qualidade para vocês que estão assistindo. Pode ter certeza, todas as pessoas que comentarem esse vídeo vão ser citadas nos próximos vídeos. Olha, muito obrigado e falou para vocês!